Olha só, gente, falamos agora de uma coisa seríssima. Assassinato de avó e neta, que até então era um mistério. O vizinho delas teria confessado os assassinatos. Ele tinha saído da cadeia 3 dias antes de cometer os crimes. Um caso cruel que agora pode ter um desfecho. E você acompanha no Balanço Geral. João Vitor Rodrigues, o Vitinho, demonstrou frieza ao revelar detalhes de como matou a avó e neta. As vítimas eram vizinhas dele. Houve uma confissão do crime. Essa confissão é uma confissão técnica, uma confissão que foi dada com detalhes que só a pessoa que esteve no local do crime ela poderia ter esses detalhes que foi dado em confissão. O crime aconteceu na madrugada de sábado, dia 22 de março. Ana Carolina, de apenas 11 anos, decidiu passar a noite com a avó, Marley Almeida, de 53, que estava com suspeita de dengue. Poucas horas antes, a neta estava brincando com as crianças que moram na casa do assassino, que fica ao lado. Antes de dormir, a menina chegou a mandar um áudio para a mãe dela. Parecia tudo tranquilo. Boa noite. Aqui. Durmo com Deus. E a avó e neta já estavam dormindo quando o Vitinho invadiu a residência por volta das 3 horas da madrugada. O assassino, confesso, que tem 24 anos, contou que entrou pela janela da sala, à procura de dinheiro. A intenção seria cometer um furto. A motivação inicial, segundo a confissão dele, foi patrimonial. Ele teria entrado na residência para fazer um roubo, um furto. Chegou a entrar lá na residência e acabou que, após ter medo de ser reconhecido, executou as vítimas. Ao entrar na casa, Vitinho teria encontrado apenas R$100 na bolsa da dona Marley. E na sequência teria continuado procurando por mais objetos de valor. Neste momento, afirmou que decidiu acordar e amarrar as vítimas da cama. Teria dito para elas que o crime duraria apenas 15 minutos. Mas também contou ao delegado que decidiu cometer os assassinatos diante do medo de ser reconhecido e sofrer represálias por cometer um roubo no bairro onde morava. A menina frequentava a casa deles, brincava com sobrinhas deles, e quando da execução do crime de roubo, ele chegou a amarrar as vítimas antes, ele ficou com medo ao sair, de ser reconhecido pela menina, porque a voz dele ali, ela frequentava a casa, e ele, como foi dito, ele tinha amizade com Maicon, que é um dos filhos da vítima, que na verdade ele é conhecido na comunidade como Marquinhos, e daí esses nomes que foram escritos, Ele pedindo desculpa à mãe dele, segundo o relato que ele falou, e pedindo desculpa ao Marcos, que seria um amigo dele, que é filho da vítima. Ele matou a avó, primeiro, enquanto a neta ficou no banheiro. Ele achou, poderia ter matado só uma, mas ele não. Essa eu tenho que eliminar também, porque senão ela vai reconhecer a minha voz. Então essa morte brutal seria para ocultar o crime que ele estava cometendo ali para subtração de aproximadamente R$100 só. Vitinho ainda disse que depois do crime ficou na casa das vítimas até às 5 horas da manhã, limpando possíveis provas e impressões digitais. Depois voltou para casa e dormiu. Voltou para casa após a prática do crime, de madrugada, segundo o relato, em volta de 3 às 5 horas da manhã, quando ele teria voltado para a residência. Ele dormiu, fingiu que nada tivesse acontecido. No outro dia encontraram os corpos e ele permaneceu por ali. João Vitor é detento do regime semiaberto em Açaí por tráfico de drogas. Havia saído da cadeia 3 dias antes do duplo homicídio. Pelo perfil e histórico no mundo do crime, entrou na mira da polícia e já havia sido ouvido como suspeito no dia 28. Ao voltar para a prisão, ligou para a mãe dele, angustiado, e contou como tudo aconteceu, e foi ela quem o entregou para a polícia. A própria mãe dele que buscou a delegacia, relatando que ele confessou para ela o crime, e ela não aceitava essa situação. Até a confissão da mãe de Vitinho, um outro vizinho das vítimas, Reginaldo dos Santos, conhecido como Javali, era o principal suspeito. Ele está preso há 45 dias. A polícia chegou no bairro no momento em que ele era violentamente agredido por um grupo de moradores. Ele deve ser solto até o fim desta semana. Já Vitinho deve ser indiciado por latrocínio
que é o roubo seguido de morte. O doutor Vitor representou pela prisão preventiva dele. A prisão preventiva é um instituto, quando você tem indício suficiente de autoria e materialidade. Para a Polícia Civil, esse autor que foi pedido a prisão preventiva dele é o autor do crime. Tá aí, né? Mais uma mãe que já estava com o filho preso, mas ele tinha aquela saidinha temporária. Quando saiu, matou a avó e neta por R$100, gente. Por R$100. É esse cara aí, ó. Olha aí, ó. A avó e neta foram mortas dentro de casa por causa de R$100. E aí, foi a mãe. Ele não ia confessar, ele já tinha negado lá no primeiro momento. Mas quando a mãe fica sabendo, aí acho que pesou a mão na consciência dela e ela entregou o próprio filho. Imagina a dor dessa mãe também, né? Que agora também vai demorar novamente para poder ver o filho fora das grades. Isso se ele sair em algum momento. É impressionante. Eu falo que o ser humano é um bicho assim que muitas vezes não merece a vida que tem, né? Porque imagina, olha a criança. Tiraram uma avó e uma criança de toda a família.